Professor Alexandre Rezende, hora certa sem ao ar. A hora certa, gente, são 19 horas e 33 minutos. A gente quer pedir um pouco assim, quer pedir desculpa aqui aos nossos internautas, que houve um problema técnico, mas já estamos no ar aqui, novamente aqui, todas as sextas-feiras, não é? O nosso programa Sexta VIP PB, que é um programa de entrevistas, variedades, cultura e flashbacks. Estamos ao vivo pelas plataformas digitais, Facebook Alexandre Rezende com Z, e também ao vivo pelo Instagram, né, programa VIPPB, que é o nosso endereço, e também pelo Instagram do programa, Rádio Sanhauá Oficial, correto, Kelvin? Estamos ao vivo aqui por 3 plataformas digitais ao vivo para vocês interagirem, já agradecendo aqui a participação de vocês internautas bombando aí nas lives, que hoje nós estamos trazendo aqui o doutor em teologia, o pastor Charleston. Ele que é um pastor de esquerda, né? Vai ser uma entrevista exclusiva, né? Que todo mundo só fala de pastor de direita. Mas hoje, com exclusividade, a gente vai trazer o pastor Charleston, ele que tem ideologia de esquerda, e vai dar uma geral aqui, falando de vários temas, né? De aborto, okay? De religião, política, enfim. A gente quer dar uma boa noite aqui ao pastor Dr. Charleston e agradecer aqui o convite do nosso programa com a palavra. Boa noite a todos, boa noite ao Alexandre, à sua equipe e aos internautas, né? A todos os ouvintes. Dizer que é uma grande satisfação estar esta noite, e eu espero atender a todas as expectativas da melhor maneira possível. Ok. O pastor está aqui porque, como o próprio programa diz, né, programa VIP, né, você é VIP, Very Important Person, pessoa muito importante. E já abrindo aqui a nossa entrevista, vai ser um bate-papo, né, claro, pastor? Aqui é de Cochichola, Nova York, viu? Claro. Um bate-papo aqui informal. Primeiramente, a gente quer saber quem é o doutor pastor Charleston. É uma primeira pergunta bem difícil de responder, porque falar de si, né, de si próprio é difícil. De repente, eu me vejo de uma maneira que as pessoas talvez, né, não venham a não concordar. Mas o pastor Charleston é alguém que procura viver a vida sem tentar prejudicar a vida de ninguém. Uhum. Se eu não puder ajudar, atrapalhar, eu também não posso fazer isso, jamais faço. E tento sempre buscar tirar tudo aquilo que tem de positivo em qualquer situação. Para mim, o ser humano, ele tem algo de bom. Por mais que ele pareça mal, mas ele tem algo de bom. Muito bem. Lembrando que o nosso telefone fixo do programa hoje deu um problema técnico. Nós estamos aqui com um telefone substituto, que é um WhatsApp, mas vocês vão ligar. Não é o WhatsApp, mas pode ligar diretamente para o 98743-3854. Dá para repetir? Caso você queira ligar para cá e interagir com o nosso programa hoje, que a gente vai trazer muita coisa boa, né? Com relação à política, enfim. Eu vou repetir aqui o número, gente, caso você queira ligar, que é o 98743-3854, Kelvin. Mas vamos voltando aqui o nosso bate-papo, Dr. Charleston. A gente queria saber exatamente, a gente fica assim meio surpreso essa entrevista exclusiva, e eu acredito que de grande repercussão, porque a gente tem visto o cenário nacional, principalmente agora na última era Bolsonaro, né, que houve uma intervenção muito profunda, muito direta com relação às igrejas evangélicas ligadas à política, e de repente o senhor chega aqui no nosso programa, né, como um pastor de esquerda, né, enfrentando aí a gregos e troianos, tá certo? Como é que é isso de o senhor ser pastor de esquerda dentro dos demais? Qual foi a sua ideia de partir para esse lado de esquerda? Qual foi a perspectiva nesse sentido? Alexandre, ser um pastor de esquerda
não propriamente por ser pastor. Ser de esquerda é algo que é nice. Você já vem ao mundo com essa perspectiva. Isso é algo já desde a infância, desde de adolescência, né? Eu não sou de esquerda porque eu sou um pastor, entendeu? Não sou de esquerda porque eu sou um pastor. Mas eu acredito que todo pastor, todo religioso, toda aquela pessoa que é ligada à fé, ele teria que ser de esquerda. Ele não poderia ser de direita, ele teria que ser de esquerda. É esse o meu ponto de vista. Muito bem, eu estou perguntando isso, pastor Charles, porque a gente tem acompanhado aí, né, nos últimos 4 anos na era Bolsonaro, que acabou praticamente, que houve uma intervenção, uma participação direta, não vamos intervenção, mas uma participação direta maciçamente das igrejas evangélicas, não é verdade? E a gente queria saber exatamente o seguinte do senhor. Religião e política, né, são coisas completamente diferentes. A gente teve um choque agora da religião, praticamente a religião evangélica, né, ter entrado puramente na questão da política. Como se houvesse essa questão religião e política? Você acha correto a religião junto com a política ou ela tem que andar separado, por 2 caminhos diferentes? A resposta está na Bíblia, né? Porque Jesus Cristo disse: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus discípulos brigariam para que eu não fosse entregue. Então eu acredito que diante disso, dentro dessas palavras, igreja e Estado não devem se misturar. Não devem se misturar. Se um pastor ou algum religioso ele queira, né, aventar, ele queira entrar no mundo político, a primeira coisa que ele tem é dissociar. Ele não pode usar essa questão da igreja. Ele pode até, claro, usufruir, né, do que ele plantou. Mas eu acredito que até o nome de pastor ou padre, ele já não poderia mais usar. Certo. Isso aí é algo que eu penso, né, porque o Estado, ele é laico. O Estado é laico. Ele não pode, de maneira nenhuma, se misturar com a religião. A religião não pode entrar dentro do Estado. Muito bem, a gente estava conversando inclusive aqui com o pastor doutor em teologia Charles, nos bastidores, ele que enfrentou aí uma barreira. Ele faz parte, como todo pastor, faz parte de comunidades evangélicas, de grupos religiosos, e a gente sabe que a maioria dos pastores, 90%, né, devido a essas conjuntura política que a gente ultrapassou agora, são pastores de direita, né? E eu achei interessante assim da parte dele, a coragem dele, né? Ele disse: não, mas eu tenho minha ideologia política, tenho minha opinião própria. Ele enfrentou assim uma certa, não vou dizer represália, mas uma certa retaliação por parte de alguns pastores da sua comunidade, não é verdade, pastor, ou não? Sim, a gente da hora que nós pomos a cara a tapa, né? A gente sai na chuva mesmo, a gente se molha. E eu tive realmente, continuam sendo meus irmãos, meus amigos, né? E não tenho nada contra, mas realmente até questão assim de digamos, colocar em dúvida, né, a minha hombridade, por ser de esquerda, associa logo a algo que... Ao comunismo. Ao comunismo, algo que não é bom, não é isso? Mas eu espero que aqui, por isso que eu aceitei o seu convite, né, não é questão nem de coragem, porque eu acredito que quando você tem a sua certeza, né, dentro de si, você fala, você enfrenta qualquer situação. Então eu aceitei esse convite mais para isso, para que eu possa mostrar na minha ótica o que é ser de esquerda e enfrentar esses assuntos. Talvez agora eles olhem para mim de outra maneira, não me vejam um comunista comedor de criancinha. Muito bem. Inclusive, deixar registrado aqui, gente, o pastor convidou alguns pastores de direita para participar aqui, não de uma entrevista, sim, basicamente de um debate, um bate-papo,
mas infelizmente ele não teve sucesso de Isso. que alguém pudesse vir participar de um debate aqui franco, né? Isso. A gente não vive num país comunista, a gente vive numa democracia, Claro. mas aqui, pelo que a gente tem tido resultado aqui dessa sua entrevista exclusiva hoje, pastor, o resultado está aí nas redes sociais, já está bombando aí. Obrigado. Muita gente aí, muitos pastores, depois a gente vai ver a repercussão. Se vocês não quiserem participar ou não quiseram participar presencialmente, vocês podem interagir aí nas nossas lives, sem problema nenhum, depois a gente vai responder. E também pelo telefone, se quiser ligar para cá, ó, no 98743-3854, pode ligar para cá sem medo de errar, sem medo de ser feliz, não é verdade? Sem dúvida, será muito bem atendido. Vamos lá, tem muito assunto hoje, muita coisa boa, é um bate-papo assim, uma aula instrutiva também, né? Tanto é que você me perguntou pelo meu terno e eu disse o quê? Não, isso é um bate-papo. Não É tem isso aí. Mas vamos lá. Avançando aqui no nosso bate-papo, o nosso programa é um programa de entrevistas, variedades, cultura e flashback, programa VIP-PB, todas as sextas-feiras com temas diferentes. Ok? Diretamente aqui na Rádio Sonhar ao vivo e também pelas plataformas digitais, Facebook Alexandre Rezende com Z, pode entrar e interagir aqui conosco, tá? Já tem muita gente aí ao vivo nos assistindo. E pelos dois endereços no Instagram, Sonhar Oficial, né? Também nós temos o endereço aqui da rádio, pelo Instagram, estamos ao vivo aí também, e também pelo Instagram aqui do nosso programa, com o endereço programa VIP-PB tudo junto, ok? Queria pedir a Kel para passar os nossos patrocinadores, e no segundo bloco a gente vai voltar com outras perguntas bem interessantes, bem relevantes aqui para o nosso público evangélico e não evangélico. Perfeito. Você está ouvindo o programa Sexta VIP-PB. Apresentação, professor Alexandre Rezende. Odontologia, doutora Maria de Fátima Fernandes, CRO 1030, Clínica Geral, raio-x, restaurações, estética, clareamento, facetas em porcelanas, lentes de contatos dental, profilaxia, periodontia, endodontia, canal, prótese fixa, coroas e porcelanas, cirurgias, exodontia, extrações. Avenida Deputado Bodom Bezerra, 184 no Centro Empresarial Dr. João Medeiros, Sala 302, Shopping Tamiya, 3222-3832, 98787-6788. Star Lava Jato, lavagem simples com cera líquida, lavagem simples com polimento, lavagem simples completa, lavagem de motos, higienização completa, higienização do ar-condicionado, revitalização da pintura, revitalização dos faróis, troca de filtro de cabine e troca de óleo. Unidade 1, Avenida João Machado, 170 no centro, em frente ao Fórum Criminal. Unidade 2, em Cruz das Armas. Ligue o WhatsApp 99902-7979. Star Lava Jato. Rádio Senhor, aqui se faz rádio. Voltamos a apresentar o programa Sexta VIP-PB. A apresentação, professor Alexandre Rezende. Hora certa, Senhor. Olha aí, internautas aqui do nosso programa Sexta VIP-PB, são 19 horas e 46 minutos. Hoje entrevistando um bate-papo aqui com o doutor em teologia, o pastor Charleston, falando aqui sobre religião, política, vamos falar sobre aborto, enfim. São muitos assuntos aqui relevantes, passando para vocês, nossos internautas, que cada vez mais consolida aqui nosso programa, todas as sextas-feiras ao vivo, ok? Mas voltando aqui o nosso bate-papo aqui, pastor, vamos falar exatamente como a gente está ligado muito na questão religiosa, né? Vamos falar do nosso grande Jesus, não é verdade? Jesus Cristo. Aí vem a pergunta, né? Porque muita gente fala, né? Há várias interpretações da Bíblia, né? Muita gente, não sou pastor, mas a gente entende um pouquinho, a gente lê alguma coisa. Muita gente diz que Jesus foi um revolucionário, né? Hoje diz que foi um grande psicólogo, enfim. Tem vários escritores aí que publicaram vários livros falando de Jesus, paralelamente fora da Bíblia, né? Mas aí vem a pergunta, Jesus era de esquerda ou de direita? Quem era Jesus, analisando pelo lado da conjuntura política? A gente sabe que naquela época também já existia política, não é? Isso, a política existe desde a fundação do mundo, existe a política. E eu digo, sem medo de errar,
que Jesus Cristo sim era de esquerda. Era de esquerda? De esquerda era não, ele é de esquerda, porque ele continua vivo, né? Ele está vivo, né? E ele é de esquerda. Bom, aí só agora vai falar, para mim eu estou super assim, surpreso para saber como é. Primeiro, Alexandre e ouvintes, nós temos que saber o que é de esquerda, o que é ser de esquerda. Como eu falei para você, ser de esquerda não é algo que surge. Você nasce com aquele sentimento, você, até mesmo o convívio, né, que você tem ali com o seu meio, faz com que você pense desse jeito. Essa questão de esquerda. Porque da hora que o próprio mundo, a conjuntura mundial, ele põe a questão da esquerda como algo que não presta. Como algo que, por exemplo, eu sou destro, mas eu nasci canhoto. E minha mãe dizia que meu pai, ele pegava a caneta, o que eu tinha, e colocava na mão direita. Certo. Porque canhoto não é bom. O mundo não é feito para os canhotos, para quem é de esquerda. Você chega numa sala de aula, a pessoa que é canhota, até para escrever naquelas cadeiras é difícil. Só tem carteira de direita, né? Ou seja, então já começa essa visão distorcida de que foi de esquerda, foi canhoto, não presta, não tem aquela oportunidade que alguém de direita, né? Ou seja, direitinho vai ter. Então Jesus Cristo veio nesse contexto histórico. Sim. Ele veio como sendo de esquerda, como alguém que para a maioria, né, daqueles que estavam no poder não prestava, e ele passou por poucas e boas por conta justamente de pensar desse jeito. E aí a gente pode falar depois mais coisas, só para não. Mas aqui na questão exatamente de Jesus de esquerda, mas como o senhor colocaria Jesus nessa questão política na época? Jesus Cristo era justamente, é só observar com quem Jesus Cristo andava. É só observar com quem Jesus Cristo andava. Tem uma parte na Bíblia que quando Filipe chega para Natanael e diz, Natanael, nós encontramos aquele de quem os profetas falavam, né? Jesus de Nazaré. Aí Natanael olha e diz, e porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Em outras palavras, Nazaré era uma cidade israelense, situada no Egito, das maiores. Só que era um lugar onde tinha uma mistura de raças. Muçulmanos, de todas essas partes do mundo. Então Jesus Cristo nasceu naquele contexto de mistura de raças, de pessoas, de situações. Então, da hora que ele diz, porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré, ou seja, pode vir alguma coisa boa daquele povo que é misturado, que não tem uma raça, né? O judeu, aquela raça pura como nós. Então é isso. Ô pastor, no caso a gente se questiona, por que na questão da era Bolsonaro, né? De direita, né? De extremista, por que foi que as igrejas evangélicas partiram para essa questão de apoiar vamos dizer assim, o perfil Bolsonaro, né? Porque como foi que as igrejas entraram nessa questão? Olha, sim, pode. Não, eu queria saber exatamente isso. Por que foi que as igrejas partiram para essa questão de envolver pastor, envolver igrejas, que houve muita controvérsia, né? Muita polêmica de alguns pastores, Y, X e Y. Por que foi que eles partiram? Qual era exatamente o objetivo? Você tem uma boa visão, eu até parabenizo, porque eu ia justamente falar isso. Na hora que você fala alguns pastores, né? Foi justamente aqueles pastores de massa. Aqueles pastores de renome que disseram, vamos apoiar fulano, né? Em detrimento de ciclano, que não é bom. E foi feito todo aquele aparato. Então as pessoas foram e seguiram. E seguiram. Mas muitas pessoas que eu conheço não aderiram. Tanto que, se você for falar na questão das entidades religiosas como um todo, a Igreja Católica em si, ela não se envolveu com política, nem se envolve com política, né? Tanto que o Bolsonaro foi lá, a gente sabe, todo mundo sabe disso, eu não estou aqui criando coisa nova, foi para Nossa Senhora da Aparecida, que é a maior basílica que fica em Aparecida, em São Paulo, e não houve uma receptividade muito boa, não é? Isso. Então, a gente viu que realmente a Igreja Católica não quis misturar política com religião, que foi o contrário exatamente na questão da maioria das igrejas evangélicas. Não vamos falar de todas, mas a maioria das igrejas evangélicas,
aderiram a onda Bolsonaro. O que houve, Alexandre e ouvintes, foi muita coisa que foi colocada que as pessoas não conseguiram distinguir. Por exemplo, disseram que Lula foi num centro de espírita, um centro de macumba, e recebeu um status. Ora, primeiro, Lula, isso eu digo os evangélicos criticando. Eu digo, pronto, primeiro, Lula não era evangélico. Ele não se diz evangélico. Uhum. Ele se diz católico. Cristão, né? Cristão, né? Então, eu como evangélico, eu não posso criticar, porque ele não é evangélico. Então, ele pode ir. Ele é o quê? Ele, na época, candidato, ele era candidato, era uma pessoa do povo. Então, ele tinha que ir. Ele tinha que ir onde ele fosse chamado. Porque, como eu digo, o Estado é laico. O Estado não tem que escolher fulano nesse plano, ele tem que atender aquelas pessoas. Em contrapartida, né, ele foi ali no centro de macumba e recebeu estátua, recebeu um monte de coisa, enquanto o Bolsonaro foi receber a bênção de um pastor, que eu não vou aqui citar o nome, né, que na época da Covid vendeu uma semente que orada, abençoada, aparecia o nome C de uma bênção, e a pessoa era curada da Covid. Uhum. Então, vendia por R$1.000. Então, eu pergunto, quem está mais errado? Aquela mãe de santo que chegou e pediu para olhar pela religião, uma religião que há muito tempo é discriminada. Eu digo isso porque no ano de 82 eu olhava, onde eu moro, tinha uma mata e eles estavam ali, e de repente chegou a polícia e acabou com tudo. Depois só que o presidente foi e liberou, né, essa questão de religião. E ele foi dizendo cristão, como é que se diz, nesse lugar onde tá entendendo? Na encruzilhada. Quer dizer, onde vendia uma semente que... É verdade. Acho que tá tomando. Pode atender aí. Estamos com uma ligação aqui de algum internauta ou algum ouvinte ligando pra gente. Não, acho que é de lá, do nossa live. É de lá? Ok. Tá. Não ligue por telefone não, por favor, gente. Ligue para esse número aqui, ó, 8743-3854, porque se vocês estão ligando é para uma outra live, ok? Então o telefone eu vou repetir para quem quiser ligar, fazer alguma pergunta, é o 98743-3854. Para ligar para esse número, já você interage aqui conosco para debater com a gente. A gente gostaria que tivesse aqui um pastor de direita, né? Isso. Que a gente fica assim, até assim, eu não quero me sentir chateado por essa questão de direita e esquerda. A gente não queria levar por esse caminho. A gente queria que o Brasil, que nós tivemos ideologia do Brasil, né? A gente torce pelo Brasil. A gente não está torcendo para partido X e Y. Eu acho que isso não é interessante. Não é verdade? Mas vamos continuar aqui com o nosso bate-papo, pastor. A gente vai vários assuntos relevantes. A gente queria saber exatamente, e aí entra a questão do socialismo, comunismo, capitalismo, né? Principalmente o capitalismo, que a gente vive numa democracia. Isso. E hoje está enraizado basicamente o nosso capitalismo selvagem, né? Que a democracia, camufladamente, às vezes aparenta ser uma coisa boa, mas tem o capitalismo ali enraizado. Como o senhor vê a questão do capitalismo dentro da democracia? Eu sempre costumo assistir esses vídeos, TikTok, né, da internet, e assisto, mandam para mim, eu assisto, eu vejo, eu não saio, digamos assim, escolhendo, isso aqui eu vou ver porque pensa igual a mim, não, eu vejo justamente aqueles que pensam não como eu, para ver se eu busco alguma coisa, porque a gente vive aprendendo, nossa vida é. E aqui eu já deixo até um apelo, pelo amor de Deus, quando colocar um vídeo, não corta os comentários não, porque é a pior coisa que tem. Você põe um vídeo e limita o comentário. Você não pode comentar, você não dá o direito da pessoa chegar e comentar. É verdade. Aí, né? Então, eu vi um vídeo essa semana, me passaram, de um youtuber. Ele pegou uma parte de uma entrevista do Flávio Dino, né? Eu acredito que não era nem ainda ministro. Ele dando para aquela William Whitfield e outros de renome. E ele colocou somente uma parte. Quando o Flávio Dino diz, sim, eu sou comunista. Aí ele vai, tipo assim, ele
é bem extrovertido. Aí ele, não, aí fez assim, aí levantou-se, aí foi lá dentro, aí gritou, saiu da imagem, sabe? É o jeito dele, né? Bem pândego, né? O pessoal gosta, tem gente que gosta. Aí voltou, disse, não é comunismo. Aí ele pegou lá e ele deu uma aula. Ele realmente deu uma aula sobre o comunismo. Ele citou... Mas a minha pergunta é exatamente não, sobre o capitalismo. Exatamente. Ele deu uma aula de comunismo. Ele citou o comunismo quando surgiu, em países até que não existe mais, né? Tchecoslováquia, aquela coisa toda. E não falou realmente a verdade. Ou seja, ele deu o quê? Direito. Aí eu perguntar a você, o que é comunismo, Alexandre? Você sabe o que é capitalismo, aliás? Alexandre, se nós formos ler o que é capitalismo, isso eu digo, qualquer pessoa que tiver aí pode pesquisar. Existem muitas definições do que é o capitalismo. Mas o capitalismo chega a dar um frio na espinha de medo. Por quê? Porque finaliza assim, acúmulo de riqueza. E a exploração do homem pelo homem, né? Acúmulo de riqueza, né? Riquezas sendo em bens ou dinheiro. Ou seja, Alexandre, se você acumula, você não distribui. Já está dizendo. Não partilha. Você não partilha, você acumula. A mesma coisa essas pessoas que sofrem de acumular coisas dentro de casa, né? É preciso vir a vigilância sanitária e tirar. Mas, pastor, a gente queria saber, se eu pudesse deixar aí, registrado aí para os nossos internautas, sim. Há às vezes uma dúvida no ar, né? Principalmente das pessoas que não têm um conhecimento mais vasto. As pessoas confundem muito socialismo e comunismo. Socialismo e comunismo é a mesma coisa? Qual é a diferença de uma para outra? Como é que é isso na teoria? Socialismo é o que aconteceu no começo do cristianismo, né? Os irmãos, né, os fiéis, eles vendiam o que tinham, né, e doavam, né, às pessoas, né? E o socialismo, eu penso que seja justamente, veio para equilibrar entre o comunismo e o capitalismo. E o que é o comunismo? O comunismo é isso, é você dar de bom agrado. Não existe essa eu não concordo de você ter dois e eu chegar e tirar um. Não. Comunismo é algo que você dá, que você doa, que você chega e dá. Por exemplo, essa minha camisa aqui, eu comprei no brechó. Certo. Agora alguém usou de um capital e comprou uma camisa nova. E fez o quê? Doou essa camisa, deu essa camisa para um brechó. O que foi que eu fiz? Eu cheguei e fiz o quê? O socialismo. Eu comprei no brechó, porque aquele dinheiro ia ser revertido para outra situação. A Rússia, por exemplo, ela é comunista ou é socialista? A Rússia, eu acredito que antigamente tinha aquela questão de comunismo, de cortina de ferro, né? Na época da... Mas é socialismo. As pessoas veem o socialismo como se fosse algo... basta ver a fila de brasileiros que querem entrar. Portugal, Alemanha, Finlândia, países socialistas. E tá lá, vê se todo mundo que consegue entrar. Socialista? Portugal tanto é que o presidente, né, veio para a posse de Lula. Veio para a posse de Lula. Entendi. E Portugal, em 1990, Portugal foi o último país do bloco europeu a aceitar o euro, porque a economia era lá em cima, ele teve que baixar para poder acompanhar. Eu não sei se é o comunismo ou o socialismo, mas na era passada se falava que o comunismo ou o socialismo, um exemplo de sociedade, por exemplo, você só podia ter uma casa, só podia ter um carro, não é? Você não podia ter, diferentemente do capitalismo. Isso é assim na época do socialismo? Olha, isso acabou. É isso que eu estou dizendo, não existe esse comunismo mais como de antigamente. Não existe, em canto nenhum, Alexandre. Da hora que o camarada falou que o Flávio Dino não era comunista e começou a citar um comunismo antigo, é isso que eu estou dizendo, dá o direito de eu dizer, poxa, então o capitalismo, pelo amor de Deus. Então, eu como pastor, eu me sinto numa situação constrangedora, porque da hora que o capitalismo, a definição diz que é o acúmulo de bens, o acúmulo, você não divide, você não partilha, é o acúmulo, Alexandre. Jesus Cristo disse o quê? Guarde, né? Junte, acumule o quê? Tesouro no céu e não na terra. E aí? Mas sem falar nomes aqui de entidades, mas tem muitas entidades religiosas aí que adoram dinheiro, né? Pede com força mesmo, sabe disso? Tem. A gente chama isso da religião mercantilista. Eu vi agora há pouco um vídeo, um pastor
A gente vê uma teoria, né, pastor? Mas na prática é uma coisa muito diferente. O pastor dizendo que nenhum cristão podia deixar de ser capitalista. Eu fico olhando, meu Deus do céu, e ele falando Muito capitalismo. Mas você entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Quer dizer, é uma situação difícil. Jesus Cristo diz: acumule tesouro no céu e não na terra. E agora, como é que fica? Segundo o pastor aqui, viu, gente? Jesus Cristo era de esquerda, viu? É de esquerda, ele está vivo. É de esquerda, ele está vivo. Muito bem, programa Sexta VIP PB são exatamente 8 horas, 20 horas aqui no Centro Histórico de João Pessoa. Estamos ao vivo pela Rádio Sanhoá e também pelas nossas lives. Se você quiser interagir aí, a gente gostaria que vocês compartilhassem aí das suas lives aí, gente. E depois a gente vai colocar essa entrevista, esse bate-papo no nosso canal do YouTube, programa VIP PB tudo junto. A gente pede para que vocês se inscrevam lá, tem mais de 100 matérias relevantes, interessantíssimas, né? Para quem gosta de cultura, quem gosta de conhecimento, está lá, ok? São 20 horas, vamos botar aqui um tema novo, um assunto novo aqui, Dr. Charles. Ideologia de gênero, que é um assunto, um tema agora bem atual, está todo mundo falando nisso, né? Como o senhor vê essa questão? Uma questão humanitária, que nenhum ser humano ele pode julgar, né? Condenar e muito menos matar pessoas por sua condição sexual. Não existe 3 situações com relação a pessoa ser homossexual. Existe aquela, digamos, orientação. De repente um parente, né, usou de uma criança, abusou de uma criança ali, né, e como ela cresceu ali achando que era aquilo que ela tinha que fazer, né? Uhum. Ou seja, é uma orientação. E de repente, amanhã, de repente, com um psicólogo, alguma coisa assim nessa área, ele disse: não, eu sou hétero. Eu sou hétero. Mexeram numa área erógena minha quando eu era criança, mas eu sou hétero. Uhum. Isso é orientação. Certo? Existe a opção. A opção é quando eu conheço pessoas que não se deram bem, mulheres que não se deram bem na vida matrimonial e se revoltaram e depois disseram: não, eu não quero saber de homem, eu não quero apanhar, eu quero viver com a mulher. E se juntou com Isso aí é uma opção. Agora, quando é condição é nascença. Uhum. Ele nasce assim. Sim. E não tem quem muda, Alexandre. Mas eu estou falando na questão básica, aí, na questão de ideologia de gênero, na questão de discriminação, né? A gente tem falado isso, inclusive a gente vem conversando isso nos bastidores, que discriminação, existe vários tipos de discriminação Isso. hoje dentro da sociedade, né? Isso. A ideologia de gênero é o carro-chefe, né? Muita gente faz discriminação aí de transexual, de homossexual, enfim. Mas também tem a questão do negro, né? Que é também uma discriminação bem atual, que já vem de várias décadas, né? De vários anos. E aí eu vou mais além, pastor. A discriminação também do pobre, né? A gente conversou isso, porque o pobre, para que a pessoa mais discriminada do que o pobre? Porque o pobre, quando chega num restaurante, ele está lá excluído da mesma forma que qualquer outra pessoa que venha sofrer uma determinada discriminação. Isso. É verdade? Não à toa, né, que quando João mandou 2 discípulos dele, né, até Jesus perguntar se aquele era o profeta que né, ou seja, quem era para vir ou viria outro, ele diz: vai e diz a João que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, ou seja, a ralé da sociedade é cego, né? E aos pobres é pregado o evangelho. Tá vendo? Para que a discriminação maior do que ser pobre, gente? A humilhação é muito grande, né? Porque onde você passa, onde você chega, você é humilhado. Isso é que é a grande questão. Na verdade, eu me lembro bem, tem uma postagem, deixar registrada aqui nas redes sociais, de um pastor dos Estados Unidos, que ele se vestiu de mendigo. Não sei se você chegou a ver. Não, vi não. Isso, ele se vestiu de mendigo, não é? Vou deixar isso aqui registrado. Está aí na internet, vocês podem olhar. E ele pregava uma teoria muito bonita e os amigos fiéis da igreja, tudo bonito, maravilhoso, mas ele queria ver na prática realmente o coração dos irmãos, se na prática realmente o que ele pregava, os irmãos pregavam no dia a dia. Porque não adianta você estar dentro de uma igreja, abrindo a Bíblia, lendo, e lá fora você é um carrasco.
Então, o que foi que aconteceu? Deixa eu registrar aqui, muito interessante essa história. Ele se vestiu de mendigo e ficou lá na última fila, o pastor da igreja, o geral lá, né? E todo mundo esperando o pastor chegar e nada do pastor chegar. Aí ele, vestido de mendigo, se levantou, andou no meio do corredor lá da igreja, pedindo esmola a cada membro da igreja. E o pessoal, ele queria ver a intenção, realmente, o coração dos irmãos dele da igreja, tá certo? Vejam que simbologia é essa, esse exemplar, né, que ele fez. Aí os irmãos viraram a cara para o mendigo, não queria dar, outros, cada um agia de uma forma negativa. Aí o que foi que aconteceu, resumindo a história? Ele chegou no altar, virou para os irmãos e tirou o disfarce de mendigo. Então foi aquela surpresa, todo mundo fez uau! Ninguém esperava isso. Tem lição maior do que essa ou não? Não tem, de maneira nenhuma. Muito bem aí apresentado. E o pobre sofre já desde muito tempo, meu Deus. E continua sofrendo. Continua sofrendo. Mas vamos lá, tem muito assunto aqui para a gente debater. O programa está um programa super interessante. O pessoal está bombando aí nas lives. Agradecer aqui a participação de vocês. Podem ligar para cá no 98743-3854. A gente teve um problema hoje técnico com o nosso telefone fixo do programa. Nós estamos deixando aqui um telefone substituindo o nosso telefone do programa. Tá? Que é o 98743-3854. Se você quiser ligar para cá, fazer alguma pergunta, discordar, também pode. Nós estamos numa democracia e dar alguma opinião aí interessante aqui no nosso bate-papo de hoje, ok? Vamos para uma questão também importante, Dr. Charles, sobre o aborto, né? Muita gente critica aí o nosso atual presidente Lula, muita gente fala dizendo que Lula é a favor do aborto. Como essa questão do aborto dentro da nossa sociedade hoje, visto que isso é um tema muito polêmico, vem acontecendo, sempre aconteceu nas nossas vidas. Como é que o senhor vê essa questão? Isso foi usado muito, né, na política, né? Apesar dele dizer que era contra o aborto, né? Foi muito usado. Eu penso, Alexandre, que aqui eu estou falando, e também não quero aqui fazer nenhum julgamento de valor, né? Mas eu vou falar aqui de mulheres, não aquela mulher que sai para uma balada e se ela souber que engravidou, ela tira a criança como se estivesse tirando uma espinha. Uhum. Eu não estou falando dessas, também não posso jamais julgar essas pessoas, não posso. Ninguém deve fazer isso, né? Mas eu falo de mulheres que elas querem abortar, né, mas não queriam abortar. Parece até antagônico, mas acontece isso. Uhum. Eu falo de mulheres que elas procuram uma solução para a sua vida e não encontram. Então, quando uma mulher ela resolve fazer um aborto, ela já morreu primeiro, Alexandre. A mulher já morreu primeiro. Ninguém consegue entender isso. Porque não é brincadeira, não é fácil, né? E você olha que geralmente a mulher, ela está só. E isso, infelizmente, é ligado muito à esquerda é a favor de aborto. A esquerda é a favor de que tire a vida de criança. O senhor é a favor ou é contra o aborto? Não, eu sou a favor do aborto por questão de saúde pública. Exemplo. Vou lhe dar um exemplo exemplo. aí. Deixa só eu concluir essa partezinha. É sempre a esquerda que é mal, que pensa. Ora, existem muitos aí pais de família que defendem pátria, família e Deus, e quando engravida a coitada ali da moça que está trabalhando na casa dele, que veio do interior, né? Ele vai e leva para fazer um aborto, e aí? Uhum. É só a esquerda que... né? Não é. E essa questão de saúde pública, como eu estou dizendo... Qual é o caso específico? O caso específico é o risco de vida, uhum, né, da mãe, uma criança com problema de anencefalia, né? Vocês desculpem aí os estudiosos se eu não estou dizendo o nome certo, né? E a questão de estupro. Não vem dizer que o camarada da igreja, eu estou na igreja, eu vou para a igreja direto, mas se a minha filha for estuprada, ela não vai abortar porque eu quero criar esse filho.
Porque existe o trauma aí. Existe né? um trauma, vai para a pele da pessoa que passou por isso. Ela olhou ali para aquele camarada fazendo ela sentir dor, fazendo ela sentir os piores momentos da vida dela, e de repente essa criança nasce com os aspectos físicos desse cidadão não, desse bandido. Não é fácil, Alexandre. Não é fácil. Então, no caso, o senhor é a favor do aborto nesses casos específicos? É claro. Tá? Agora, o que acontece? Antes de acontecer o ato, eu penso que, se existe já, eu não sei, possa ser até que exista, um lugar em que essas mulheres que elas querem abortar, elas seriam atendidas, primeiro, por uma digamos, uma psicóloga. Especialista. Exatamente, profissionais. Era um lugar onde elas iam. Muito bem. Era um psicólogo, né, que iria ali ver o que é que ela tinha, algum problema, né, mental, ali, que pudesse reverter. Até um capelão e um pastor. Isso é um assunto tão polêmico, tão Pronto, vasto. eu tenho mais coisa para falar. Um programa para falar só sobre aborto. Pronto. E é um programa, uma problemática muito Eu já difícil, respondi, né? né? E agora, outro programa a gente entra em maiores detalhes do porquê. Muito bem. Estamos entrevistando hoje, batendo um papo, na verdade, com o doutor em teologia Charleston, ele que é pastor, falando exatamente aqui de vários temas, né? Com exclusividade pastor de ideologia esquerda, porque a gente estava acostumado, né? Muitos evangélicos, pastores, enfim, de direita, né? Mas isso aí não é o caso aqui. A gente está exatamente mostrando o outro lado, né? De alguns temas com relação à ideologia de esquerda, enfim. Mas, pastor Charleston, vamos para a questão muito assim, atual, né? Que aconteceu agora, um triste episódio lá em Brasília, né, que foi no dia 8 de janeiro, que foi exatamente a invasão, né, do Congresso, né, do STF, enfim, das 3 instituições lá em Brasília. Como se ouviu aquele episódio, aquela tragédia lá, enfim, vários nomes foram deflagrados aí com relação àquele episódio. Quem foi realmente que invadiu aquele povo lá que invadiu aquele Congresso? Muitos dizem que foi aliciado, muitos dizem que tinham petistas, né? E muitos não acreditam nisso, que fez aquela arruaça lá, e até hoje está dando repercussão no Brasil e no mundo. Aquilo ali foi uma arapuca. Uma arapuca para pessoas do bem, né? De bem, de direita, né? Que eu conheço muitas, se eu for aqui citar o nome de pessoas aqui, que inclusive, né, uma dessas pessoas, né, ela é uma mulher, e ela disse para mim que ela pediu para que pessoas não fossem, pessoas aqui, né, enquanto estava só aquele movimento ali, né, de cantar hino, de tudo bem, mas quando se propuseram a ir, ela disse, não vão. Ela percebeu a arapuca. É uma mulher que ela tem uma noção. E as pessoas que não foram, hoje agradecem, mas foi uma arapuca armada ali. Porque, na verdade, a gente estava acompanhando alguns grupos, né, de protestos, principalmente em Brasília, né, pastor? Isso. Que iam para ali exatamente para fazer um protesto pacífico, enfim. Isso. A gente achava que naquele dia seria a mesma coisa, né? Isso. Foi uma surpresa. Isso. O pessoal ter se rebelado. Por isso que eu verdade? digo que foi uma arapuca. Não estou conseguindo ler, não. Escolhe para mim, tá muito pouquinho. Quem é que é o que está aí? É o Pai Neto, que quer fazer um debate com o pastor. Pai Neto quer fazer um debate. Um abraço aí para Pai Neto. Pai Neto é meu amigo. Ele que é freguês aqui do nosso programa, viu, Pai Neto? Pai Neto, um abraço aqui. Ligue para cá nos tornamos amigos. No 8743-3854. Um abraço, Agora que a gente Neto. está ao vivo aqui, você pode conversar aqui um pouquinho com a gente, tá certo? Eu vou repetir aqui o número, 98743-3854. Queria pedir a Kelva aí para passar o número aí para ele, caso ele queira ligar aqui para a gente aqui ao vivo, ok? Mas aí exatamente a gente estava falando isso. Muitas pessoas falam, né, mesmo o pessoal de direita, né, pessoas mais esclarecidas, olha, eu sou de direita, sou a favor de Bolsonaro, agora sou contra todo ato, tipo de violência. Não é isso? O que se questiona exatamente no dia 8 de janeiro, pastor, não é pelo fato das pessoas terem
ideologia ou pensamento de direita ou defender a bandeira Bolsonaro, não. Foi exatamente o que aconteceu. Foi o quebra-quebra, foi a invasão, foi um ato de terrorismo, né? Muitos falam terrorismo, né? Foi exatamente uma violência que a gente não aceita, né? Não só na questão, na política, como em todo sentido. Como, por exemplo, se chegar e alguém sair quebrando sua casa, você não iria gostar, não é verdade? O grande questionamento foi esse. É questão de extremo. Todo extremismo, para mim, tanto de um lado quanto do outro, é prejudicial. Porque uma vez se eles estivessem lá em frente ao... Esse aqui é o que a gente questiona exatamente isso. Exatamente. Né? Estivesse em frente lá do Congresso... Estivesse em frente, podia gritar até ficar rouco. Não tinha problema, não tinha problema nenhum. Como estava acontecendo exatamente em todas as capitais, em frente aos quartéis. Exatamente, Né? nada contra de maneira nenhuma. Agora, da hora que passa para violência, né? Aí fica difícil. Fica difícil até os próprios de direita, tanto é que tem pessoas que não concordam, né? Não aceitaram isso, né? Muito bem. Programa Sexta VIP PB são 8 horas e 18 minutos. Estamos indo para os nossos momentos finais, é que nós estamos ao vivo pelas plataformas digitais no Facebook Alexandre Rezende e também nos 2 endereços do Instagram. Programa VIP PB, agradecendo a participação de vocês, e também pelo Instagram aqui da Rádio Sanhoá Oficial. Ok, Kelvin? Pastor Charleston, uma outra questão também que a gente deixa aqui registrado de grande relevância é a questão da intervenção do STF na política, né? Há uma controvérsia aí, um paradoxo. Muita gente diz que o STF, como é um órgão jurídico, a maior corte no Brasil, nunca deveria se meter em política, né? Visto que ele tem os atos jurídicos e a jurisdição dele, enfim. Mas aí se partiu exatamente nessa questão do STF começar a intervir na questão política do Brasil, né? Principalmente à frente aí o meu xará, né? Alexandre de Moraes, Xandão, né? É o conhecido hoje como Xandão, tá certo? Como o senhor vê a questão do STF? O senhor acha que eles estão certos, estão errados? Como é a sua visão nessa questão, de acordo com os seus estudos? Eu acredito que aí é somente uma questão de está atingindo o meu lado, então eu estou contra. É contra o STF? Não, eu penso que se está atingindo o meu lado, então eu sou contra. Porque se estivesse favorecendo, aí eu seria a favor. É só isso. Eu queria que o senhor entendesse o seguinte: o senhor é a favor do STF, no caso Alexandre está interferindo? Não são 3 poderes? Claro que sim, são 3 poderes. Sou a favor. Sou a favor por quê? Porque está pondo limite. Se não pôr limite, olha o que foi descoberto até agora. Porque Alexandre, aquela coisa, apontar o dedo é uma coisa, certo? Eu costumo dizer o seguinte: o problema é que entraram corruptos sem ser os meus corruptos, entendeu? Ou seja, entrou, digamos, os corruptos de Lula. Entrou aquele que foi pego com a coisa na cueca, ele estava atrás de Lula, foi pego na cueca ali, né, com coisa, né? Aí, mas não entrou o meu corrupto, que foi o presidente do partido do Bolsonaro, que foi preso em 2014 por corrupção. Certo. Você está entendendo? Ou seja, não é o político da vez, então eu não quero. Se fossem os meus corruptos, eu aceitaria. Eu estaria, né, assim, ó, com o STF. Mas como não são os meus corruptos, então eu estou contra. Vamos lá. Então é isso. Mais uma pergunta aqui relevante, pastor. Lula versus Bolsonaro, né? Que só se fala nisso até hoje. Inclusive existe hoje uma guerra nas redes sociais, aí as pessoas continuam se degladiando, né? Grupos do lado de direita e grupos do lado de esquerda. Parece que a eleição não acabou ainda, na verdade. Que é uma coisa que a gente, assim, a gente fica triste, né? Como jornalista, você vê nos países envolvidos. Agora mesmo houve acho que 1 ano, 2 anos atrás, uma eleição na França do Macron, que ele se reelegeu, Macron de direita, né? E ele concorreu com uma mulher de esquerda, não é verdade? Ela perdeu, tá certo? Macron continua na sua reeleição e acabou de desmanchar o palanque. É isso que a gente acha interessante quando acontece isso nos Estados Unidos, na Europa, e que não está acontecendo no Brasil, né? Parece que a campanha continua, as pessoas vivem se degladiando, fazendo inimizades por causa de política. Isso é muito ruim, não é verdade? Mas a gente queria saber exatamente o seguinte: o que foi que deu errado
na era Bolsonaro. O que foi que deu errado no presidente Bolsonaro ele não ter se reeleito? Foi ouvir de menos e falar mais, demais. Temos 2 ouvidos e uma só boca, justamente para escutarmos mais e ouvirmos mais. Assim como no governo de Dilma, né? Eu li uma reportagem, só não lembro aonde, Alexandre, eu gosto de bem guardar, mas eu não lembro, em que quando Dilma começou a fazer algumas coisas que não estava legal, o Lula chegou para dar um conselho e ela foi bem clara, isso saiu em reportagem e tudo, o governo é meu. Você está entendendo? Ou seja, não atentou para isso. Eu tenho certeza que muita gente chegou ao pé do ouvido ali do Bolsonaro está falando demais, você está agindo desse jeito, não age assim, principalmente nessa questão da pandemia, né? Mas infelizmente, por ele ser do jeito que é, com o tempo ele vai ver onde ele errou. O que foi que faltou no governo Bolsonaro na questão de gestão pública? Faltou, eu não digo responsabilidade, não é que faltou responsabilidade, eu acredito que faltou sabedoria. Sabedoria de um homem que se dizia cristão, né? Mas que passou o pé pela mão, agiu de maneira truculenta, né? Falou coisas que não devia ter falado, nem brincando, né? Você desrespeitar a sua filha, dizer que 4 filhos, na 5ª fraquejada, ele nasceu a sua filha. A gente não fala isso nem brincando, aliás, a gente nem deve pensar nisso. Então, uma jovem com 16 anos, que eu acredito ela deve ter mais, quantas jovens nesse país que os pais desprezam, que eu conheço pessoalmente, que choram porque chegou o aniversário e o pai não liga, porque o pai queria um filho e ela veio uma menina, ouviram ele dizer isso em massa. Quantas jovens não votaram em Lula por conta do que ele falou? Muito bem. Em represália. Mas então são essas coisas. Mas, pastor, a gente queria saber exatamente a questão seguinte. E na questão do efeito Lula, né? Sabe que Lula ressurgiu das cinzas, foi um cara que estava preso, né? Foi absolvido aí, segundo o pessoal de direito não acredita nisso, mas isso vai se durar para sempre, é a teoria das os órgãos de instituição jurídica, ele foi absolvido em todas as instâncias e Lula realmente ressurgiu da cinza, voltou, que é uma coisa inédita no Brasil e no mundo, não é? Um presidente 3 vezes presidente e sair da situação que ele saiu. Realmente é uma coisa que vai ficar na história, não é verdade? Entendi. O que foi que deu? Por que foi que Lula ganhou? O que foi que deu certo na questão Lula? Eu acredito que se Lula roubou, ele fez pelo povo. Fez pelo pobre, né? Pelo pobre. Isso, tá falando na exatamente. Dos projetos sociais. Exatamente isso. Se ele roubou, né? E mais, eu sou o seguinte, Alexandre, eu escrevi uma reportagem para o DCM, que é o Diário do Centro do Mundo, é um dos portais mais de esquerda que existe, né? Criticando o que Lula dizia que não sabia. Eu fiz até no final, eu disse assim, vai chegar uma hora que ele vai dizer, eu sabia que não sabia. E fui censurado, não foi postado a minha reportagem. Porque o grande medo e a grande especulação, né, por parte do pessoal de direito e dos maioria dos brasileiros em si, pastor, é que o Brasil, era sempre o pessoal batendo nessa tecla, né? Que o Brasil ia virar uma Venezuela, não é verdade? Sim. A Venezuela hoje, que é um país que está em decadência, devido a uma ditadura que foi implantada lá, né, pelo Maduro. Mas a gente precisa entender nessa questão, o Brasil vai virar em Venezuela em que sentido? A gente poderia analisar no sentido econômico e no sentido social, por exemplo. A gente sabe que o Brasil jamais, se fosse pelo lado econômico, iria virar uma Venezuela, porque o Brasil é uma superpotência. Não, permita, não é verdade? Eu queria saber por que as pessoas estavam falando isso, que o Brasil ia virar uma Venezuela. Qual é a sua visão em relação a isso? Permita só discordar de você da hora que diz que a Venezuela está do jeito que está, porque é uma ditadura. Isso não tem base. Existem países hoje que têm ditadura e as pessoas não passam fome. Sim. E você diz assim, você quer sair daqui, as pessoas não querem. Entendi. Dê um exemplo aí. A Coreia, né? O camarada passa lá, só basta acenar, sorrir, pronto, e tem tudo. Certo. Então, essa questão de ditadura, que o Brasil vai virar Venezuela. Alexandre, da hora que um país, ele foi eleito, certo? Ele foi eleito, Maduro foi eleito. Então, tinha que se respeitar. Agora, vem nos Estados Unidos, desde 2014,
lança sanções econômicas contra um país, né? Primeira sanção que os Estados Unidos implantou, taxou não taxou mais o petróleo venezuelano pelo dólar americano. Venezuela perdeu mais de 40 bilhões só nessa brincadeira. Certo? Segundo, se você, como um agente financeiro, fizer um negócio com a Venezuela, você passa de 10 a 20 dias para poder receber. O normal no mundo é 48 horas, são 48 horas. Sim. E os países que quiserem fazer algum tipo de tratado, né? Ou seja, financeiro, acordo com a Venezuela, ou seja, estão passíveis de punição. Então, qual país se sustenta? Não existe isso. Mas você acha que o Brasil virar uma Venezuela? Se o Brasil virar uma Venezuela, é por isso que Bolsonaro não implantou o 4.2, Alexandre. Tem até um vídeo de um oficial do Exército, de um acampamento, eu achei super interessante, eu até salvei, ele dizendo, nós não podemos dar o golpe. Parabéns para esse militar. Ele disse, nós não podemos dar o golpe, porque se nós dermos o golpe, países como os Estados Unidos vão ser o primeiro a meter sanção e a gente vai comer cachorro. Muito bem. Ok, gente, estamos indo para os nossos momentos finais. A gente quer agradecer aqui a participação do Dr. Charles, pastor. Mas aí a gente queria deixar aqui exatamente você deixar suas considerações finais, inclusive para a sua comunidade evangélica, como é o nome lá? Eu prefiro não falar. Não falar. Mas se você quiser deixar uma mensagem aí para os irmãos aí, a maioria que a gente sabe que é de direita, né, que está ali assistindo aí, né, inclusive eles falaram que ia assistir aqui o nosso programa, deixar uma mensagem para eles aí com relação à sua ideologia no contexto geral, político, econômico e social do nosso país. O que eu quero dizer primeiro é que... Olhando aí para os nossos irmãos, que não se sintam ofendidos, né, por eu ter estado aqui manifestando os meus pensamentos, né? Não tenho nada contra quem é de direita. Eu acredito que o mundo é amplo, o mundo tem espaço para todas as pessoas, desde que haja o respeito, né? Ser de esquerda não é querer o mal, ser de esquerda não é achar que é o certo. Assim também como de direita também tem que pensar dessa maneira. É somente uma questão de ideologia, uma questão, digamos assim, de prioridades. Aqueles de esquerda, eles pensam de um jeito, tem uma prioridade. Os de direita têm outros. São valores diferentes, mas tem que respeitar, né? Então, é isso que eu quero dizer, que não me tenham por mal e estendo o convite. Caso queiram um próximo convite do nosso nobre jornalista Alexandre, a gente pode conversar, né? Eu também estou aberto, né? Sou receptivo, não sou o dono da verdade, ninguém é o dono da verdade, não é isso? Absoluta. E é isso. Desculpa se eu ofendi alguém, mas não foi a minha intenção. Muito bem, programa Sexta Vida TV. Estamos finalizando nosso programa. Agradecer mais uma vez aqui a sua participação, né? Parabéns aí pela sua entrevista, seu bate-papo, pastor. E aos irmãos também da comunidade, né? Que a gente não vai deixar aqui, não vai revelar, exatamente por uma questão de ética, né, do nosso programa e também pelo pedido aqui do pastor Dr. Charleston, ok? Então nos veremos aqui sexta-feira novamente às 19 horas, né? Hoje atrasou um pouquinho por um problema técnico. E como a gente sempre diz, see you next program. Good night, bye bye. Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Professor Alexandre Rezende. Tchau, gente. Nos vemos sexta-feira.